Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Bitsmap e hoje vamos falar sobre bitmaps. O primeiro vídeo que eu tinha feito no canal tinha sido sobre esse assunto, né? Mas assim, ele ficou muito ruim, mas assim, muito ruim mesmo, né? Assim, eu tinha gravado contra a luz da janela e tal, não tinha colocado quase nenhuma imagem para ilustrar e tal, então eu resolvi fazer um novo, né? E dessa vez eu expliquei antes o que são bits e bytes, né? Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá ver, porque eu vou usar alguns desses conceitos aqui para explicar esse vídeo. Os bitmaps, eles são, como o próprio nome diz, um mapa de bits, né? Quando você se aproxima muito uma imagem, então ela vai crescendo, assim você consegue ver alguns quadradinhos nelas, né? Esses quadradinhos são os pixels, né? Então quando você se aproxima assim de um monitor tal, você consegue ver no cantinho assim da tela uns quadradinhos tal que preenchem toda a tela. Também são pixels. Mas como o computador sabe qual a cor específica de cada pixel para formar as imagens que a gente vê no monitor? É aí que entram os bitmaps. Eles são, como o próprio nome diz, um mapa de cores do seu monitor, né? Ou da tela da TV, ou do celular e tal. Um mapa da tela. E é daí também que veio o nome do canal, né? Um trocadilho com bitmaps, que no caso é Bitsmap, porque é um mapa de bits, né, para as pessoas entenderem melhor nesse mundo de bits na área da computação. Bom, então, ele coloca quais as cores, né, em cada um desses, ele especifica quais as cores, né, em cada um desses bits, e ele pode fazer isso de formas diferentes, né. Ele pode, por exemplo, organizar para uma paleta de cores, e cada número dessa paleta de cores vai ser equivalente a uma cor específica, né? Então, por exemplo, se ele usa 4 bits por pixel, ele vai ter 16 cores possíveis. Ele vai lá, agrupa lá 0 é preto, 1 é vermelho, tal, até F, que seria o equivalente ao 15. Quando a gente fala de hexadecimal, por exemplo, o A corresponde ao 10, o B ao 11, o C ao 12, o D ao 13, o E ao 14 e o F ao 15. Então você tem 16 cores de 0 a F. Mas é claro, ele não precisa ser exatamente limitado a 4 bits. Às vezes pode ter 8 bits, né? Tipo, ele vai ter 1 byte inteiro em cada pixel só para representar as cores. E aí, no caso, você teria 256 cores. Tem várias maneiras de se organizar esses bitmaps. Começando pelo formato BMP, né, que é o mais cru assim, ele simplesmente pega cada pixel individualmente para colocar cada cor nele. Então, por exemplo, aqui vai ter um quadrado vermelho, aqui um outro quadrado vermelho, aqui um outro quadrado vermelho, aqui um outro quadrado... Assim, você tem uma linha vermelha e ele vai falando, cada um desses quadrados é vermelho. Mas isso não é uma forma muito eficiente de se fazer isso, né? E assim, ele pode ter 1 bit por pixel, 2, 4... 24, 32, 48, 64, não sei porque vai ter 64, né, mas ele pode ter isso. Para isso que existe também o GIF, né? O GIF, ele, ao contrário do BMP, que simplesmente coloca de forma crua, ele compacta a imagem. Por exemplo, esse exemplo que eu dei de esse quadrado vermelho, esse quadrado vermelho, esse quadrado vermelho, ele simplesmente fala, daqui até aqui é vermelho, e aí você tem uma quantidade de informação menor. Assim, você vai continuar tendo, ele vai continuar falando que tudo isso é vermelho, só que com uma quantidade de informação é que daqui até aqui é vermelho, ele vai entender como sendo uma informação só e você acaba economizando bits nisso sem necessariamente perder informação nesse processo. Então a imagem vai continuar exatamente igual, mas você consegue compactar o arquivo. Mas ele só tem um limite de 1 byte por pixel, né? 8 bits. Então ele tem só 256 cores. Mas assim, você pode colocar uma dessas cores para ser uma cor transparente, né? E assim tirar o fundo da imagem. Então, por exemplo, você vai colocar um bonequinho assim, um site, um jogo, qualquer coisa, você tira a cor transparente dele e aí não fica aquele fundo branco em um lugar que não era para ter esse fundo branco. Mas assim, a maior vantagem dele, né, e motivo para ele ser usado até agora, é que ele pode armazenar várias imagens em um único arquivo, né? Criando assim uma animação e tal, e aí você pode ver como se fosse um vídeo sem som assim dentro do GIF, né? Ele vai ficar lá replicando aquelas imagens em loop, né? Dando a sensação de movimento. Mas enquanto o GIF só tem 1 byte em cada pixel, a gente tem o JPEG, que ele tem 3 bytes em cada pixel.
Cada byte é para uma cor primária, vermelho, verde e azul. Com essas 3 cores, em intensidades diferentes, você consegue criar todas as cores que a gente enxerga. Então ele vai de 0 até 255 para cada uma dessas cores. Lembra que eu falei do hexadecimal, que vai de 0 até F, onde 0 é o 0 mesmo e F é o 15? Bom, ele vai de 0 até FF. Esse FF corresponde ao 255. Assim você tem 256 possibilidades de intensidades de cor. Sabe quando você vê em algum lugar lá para descrever uma cor, e tem tipo uma hashtag e 6 dígitos assim? E às vezes você vê algumas letras ali no meio? Então, é porque ele vai de 0 até F, e no caso, os 2 primeiros é a intensidade vermelha, os 2 do meio é a intensidade verde, os 2 últimos é a intensidade azul. Então você consegue colocar qualquer cor naquele lugar lá que ele está pedindo, só com 6 dígitos. Que no caso assim, vai ser 24 bits, 24 bits é um negócio enorme, e aí você compacta isso colocando em hexadecimal, onde vai ser só 6 dígitos. E o JPEG, ele consegue compactar até mais do que o GIF, né? Só que às vezes ele perde informação no meio desse processo. Você pode até controlar o quão compacto ele vai ser, mas você vai perdendo informação quanto mais compacto ele vai ficando. Então assim, é bom colocar um limite assim do quão perceptível essa perda de informação fica, né? Às vezes você até perde um pouco de informação, mas nem dá pra perceber, assim, aí até vale a pena compactar, né? Mas se você compactar muito, essa perda de informação começa a ficar perceptível. Mas uma desvantagem que ele tem em relação ao GIF é que ele não tem essa cor transparente. Então, assim, se você for no Photoshop, tirar o fundo dele e deixar só um boneco, assim, um personagem, na hora que você salvar em .jpg, não adianta, ele vai ficar com fundo branco atrás dele, porque ele simplesmente não entende esse conceito de não ter uma cor ali. E é para isso que existe o PNG. O PNG, ele tem essas 16 milhões de cores, né, do JPEG, né, porque esses 24 bits, sim, 8 bits é 2 elevado a 8, né, 24 bits é 2 elevado a 24, então assim, 2 elevado a 8, 256 cores. 2 elevado a 24, 16.777.216 cores. Então assim, é muita cor, né? Então assim, ele também tem essas mais de 16 milhões de cores, mas ele ainda tem mais um pro alfa, né? Que é o quão opaco vai ser essa cor, né? O quão transparente ela vai ser. Então assim, você deixa em 0, o canal alfa em 0, ele vai ficar completamente transparente, né? Ou seja, vai ficar invisível. Você deixa em 100, ele vai ficar completamente opaco. Você controla essa intensidade de transparência para cada pixel individualmente, né? Então assim, se você quiser deixar ele só um pouquinho transparente e tal, você pode em qualquer lugar da tela, não só no fundo. E você pode também remover o fundo, né? Deixar o fundo completamente transparente, e aí vai ser como se não tivesse um fundo. E aí você tem o seu personagem lá e você pode colocar ele andando na tela sem ter um fundo branco ali seguindo ele. E é por isso que o PNG é o mais usado de todos esses formatos nos jogos. Tudo bem que, ao contrário do GIF, ele não armazena todas essas imagens no mesmo arquivo, mas você pode simplesmente pegar vários PNGs, colocar um em sequência do outro, para o seu jogo ir se mexendo e tal, e não ficar limitado a 256 cores. Bom, mas era só isso mesmo, né? Eu queria falar um pouco sobre o que são bitmaps e tal, de uma maneira melhor do que eu tinha explicado antes. Então assim, se ficou alguma dúvida, né? Alguma coisa que eu não expliquei direito, você queira saber melhor, quiser corrigir alguma coisa que eu falei, é só escrever aí nos comentários. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.